Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 16, na radiofonia. Divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. Por nenhum motivo desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. O pensamento correto sofre influência da forma errônea porque é veiculado. Nos comentários, palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente aquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. A boca invigilante muitas vezes, discorrendo sobre o amor, condena e fere. Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros ou que exijam maior esforço de compreensão. Os radioouvintes possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. Ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos preferindo a irradiação de páginas breves. O interesse dos radioouvintes depende da qualidade das irradiações. Declarar a qualidade doutrinária das programações, sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvidos alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Cris, eu fiquei pensando, quando eu vi essa mensagem do André Luiz escrevendo um capítulo dizendo da conduta espírita na radiofonia, fiquei aqui pensando e até me perguntando, qual que seria a intenção dele ao fazer isso? Porque isso que eu digo é de trazer consciência para as várias formas de comunicação, Porque ele tem um capítulo, conduta espírita na propaganda, um outro na tribuna, um outro falando da conduta espírita na imprensa. E eu fiquei refletindo muito, antes de começar a fazer esse estudo, porque eu pensei assim, a conduta espírita, ela deve ser sempre a mesma, É uma conduta ético-moral. Então, parecia que a gente ia falar aqui mais do mesmo, Mais do que a gente já vem falando, Mas aí, refletindo um pouco melhor, eu pensei assim, nós temos que agir sempre de forma ética, em todos os lugares, seguindo os preceitos morais do Cristo, já que nós somos cristãos, Mas aí, André Luiz, parece que ele está dizendo aqui, pelo menos para mim, sabe, Cris? Não sei, para você, como é que chegou isso? Que junto com isso, que é a base, a gente ser ético, seguirmos os preceitos morais, a gente precisa também nos ajustar aos recursos que cada lugar dispõe, sabe? Que vai exigir da gente, e eu achei
para que essa conduta seja levada aí de forma plena, né, propagada mesmo, né, de forma plena, efetiva. Então, eu achei que ele está dizendo isso, que a gente precisa se apropriar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se inteirar daquilo que a gente está fazendo, de qual que é o instrumento que está sendo utilizado para propagar essa mensagem ética moral, sabe? E saber utilizar esses recursos faz a gente até sair dessa zona de conforto, né? Porque eu acho, e aí veio essa reflexão também, o primeiro passo que a gente precisa dar quando a gente decide trabalhar com Jesus é sair dessa zona de conforto. E a gente precisa ir se capacitando. A gente precisa dar como que eu vou explicar, né? Quando a gente decide trabalhar com Jesus, a gente precisa dar esse salto para a gente atingir voos mais altos, né? E isso convida a gente a se capacitar mesmo, a conhecer os instrumentos que a gente tem, né? Para a gente poder utilizar melhor os recursos que esses instrumentos trazem, né? Que estão disponíveis. E isso diz tanto do uso para o desempenho da tarefa, quanto os recursos que nós temos em nós mesmos, né? Rose, eu também fiquei pensando muito nessa introdução, sabe? Principalmente na última frase ali do primeiro item que o André Luiz vem falar, né? Que a base é indispensável em qualquer edificação, né? Se a gente pensa numa edificação material, né, que é uma casa, um prédio, se a gente não tiver aquela base ali, né, que é a fundação que eles falam, né, acho que é isso mesmo que a engenharia denomina, a fundação, essa casa ou esse prédio não vai ficar em pé, vai ruir, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa base que a gente vai divulgar, né, que é o espiritismo. E vem muito em encontro dessa sua fala, né, Rose? Eu fiquei pensando que a gente já sabe que a gente tem, igual você bem disse, a gente tem que ser uma pessoa ética, a gente agir de acordo com o que a gente fala, mas a gente tem que ter algo mais, no meu entender, quando eu li essa base aqui, a gente tem que ter o conhecimento do espiritismo, que aqui no caso é o que a gente vai falar aqui na radiofonia, né? Então, pensando nisso, eu vim trazer pincelar, na realidade, esse início do espiritismo, né? Como é que ele foi ali até agora, principalmente para quem assim está chegando, quem está nos ouvindo e tem uma simpatia pelo espiritismo, né? Então, a gente pode dizer que o espiritismo ele iniciou com os fenômenos de natureza física, que era as mesas girantes, né? Foi ali que ele começou. Passada essa fase, que a gente assim pode até dizer que é uma fase da curiosidade, surge a codificação da doutrina, num espaço pequeno, de 2 anos, mas de intenso trabalho de Kardec, um intenso dedicação, né? Porque ele era aquela pessoa que ele estudava, isso que nós estamos falando aqui, ele sempre queria o conhecimento, né? Então, foi entre 1855 e 1857. Aí, Kardec nos trouxe a terceira revelação, para que possamos a gente estudar, praticar e, principalmente, nos transformarmos, como nos aponta o próprio codificador, porque ele nos diz o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações más. Então, a gente vai se transformar por esse conhecimento e por esse esforço, né? Então, nasce aí essa base, né, que eu acho que o André Luiz vem nos dizer que essa base segura, que nos orienta, e para reforçar o nosso conhecimento, ainda nós temos as obras básicas, né, que é também conhecida como Pentateuco, porque são 5 livros, né?
que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros das obras básicas, né? Então, eu acho que a gente tendo essa base firme, sólida, né? Lá com bastante cimento mesmo, né? Para fazer com que ela fique forte dentro da gente, eu acho que é isso aqui que eu compreendi, dessa fala foi o que me tocou mais, sabe? Que é uma base indispensável nessa edificação. E é importante a gente compreender, né, Cris, que quanto mais a gente tem essa base consolidada, e aí a gente pensar em base em todos os sentidos, né? O André Luiz, nesse capítulo, ele está falando da conduta espírita na radiofonia, né? Ou seja, nos programas de rádio, né? Como ele disse também, qual que é a conduta espírita na propaganda, na imprensa, na tribuna, mas quando ele vai falar disso, é preciso que a gente entenda, a gente tem essa base, que é a forma como a gente utiliza esse instrumento, esse recurso que a gente disponibiliza. E como a gente disse também anteriormente, é uma coisa importante para a gente poder entender que quando a gente se apropria dessa base de como que a gente usa esses recursos, a gente vai também tendo mais segurança para utilizar esses recursos, né? E aí, o que a gente pensa? É preciso que a gente também traga isso para nós, para o nosso contexto, né? Quem eu sou, como é que eu ajo, que tipo de coisas que eu tenho mais facilidade para lidar, o que eu tenho mais dificuldade. E não quer dizer com isso que a gente vai descartar aquilo que a gente tem mais dificuldade, nem abraçar só aquilo que a gente tem facilidade, né? Quer dizer que a gente vai se conhecendo para a gente poder entender que campo que a gente está agindo, né? Qual que é o nosso... o que a gente precisa, em que a gente precisa se capacitar mais e em que nós estamos deficitários. E pensando nisso, Cris, e todo mundo aí que estiver ouvindo, né? Eu lembrei de uma história, né? Às vezes a gente fala que é uma fábula, uma metáfora, não interessa, é uma história. Essa história todo mundo já deve ter ouvido falar, porque ela foi recontada, né? Aqui no Brasil, pelo Leonardo Boff, que é a história da águia e da galinha. Essa história ela foi contada por James Aggrey. Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, não. Até tentei ver aqui como é que pronuncia. Ele é um político, né? Foi um político educador de Gana, lá da África Ocidental. E ele criou essa história para dizer, né? De como que ele poderia trazer uma consciência para aquele povo de uma situação que eles estavam vivendo. Eu vou tentar narrar essa história aqui, sem ter que ler, né? Mas eu vou pedir aí que vocês tenham paciência, né? Que eu não sei se eu vou lembrar de tudo direitinho, mas ela é fácil de encontrar na internet, é só digitar aí no Google, né? A história da águia e da galinha, que ela aparece. Então, só lembrando, né? Que ela foi escrita originalmente por James Aggrey, e foi recontada aqui no Brasil pelo Leonardo Boff, desculpa. Então, o que essa história nos diz? Vai dizer que tinha um camponês que ele foi na floresta uma vez e ele queria apanhar um pássaro, porque ele queria ter um pássaro em casa. E ele queria manter esse pássaro cativo. E aí ele conseguiu pegar um filhote de águia e colocou num galinheiro junto com várias galinhas. E aí esse filhote nasceu, ele cresceu junto às galinhas. Era um filhote de águia que cresceu junto com as galinhas.
Depois de 5 anos, esse homem recebeu na casa dele a visita de um naturalista, né? E esse naturalista ele passeava ali para conhecer aquele ambiente, eles eram muito amigos. E aí o naturalista, vendo aquela águia ali, achou que o amigo tinha se equivocado, né? Ele falou assim, olha, esse pássaro que você colocou aí, ele é uma galinha. Ou ele é uma águia, ele não é uma galinha, ele está junto com as galinhas, mas é uma águia. Aí o camponês falou assim, ele é uma galinha, é uma águia, eu sei disso. Mas ele virou uma galinha, né? Eu criei ele como uma galinha. Então, ele não é mais uma águia. Ele é uma galinha como outras galinhas que estão aí no galinheiro. E aí o naturalista insistiu, não, ela vai ser sempre uma águia. Então, a essência não vai mudar. Você pode tentar mudar essa essência dela, mas o coração dela vai pulsar sempre como uma águia. E aí ele falou assim, o camponês falou assim, não, de jeito nenhum, ela já mudou, ela agora é uma galinha. Aí ele falou assim, não, eu vou te provar que ela não mudou, que ela continua águia. Aí o que o naturalista fez? Ele combinou com o camponês, olha, eu vou fazer ela voar como uma águia. E aí eles fizeram algumas tentativas, né? Aí o naturalista pegou ela, estendeu o braço, colocou ela para o alto, falou com ela, voa que você é uma águia, você tem uma potência. Aí ela olhou, viu as galinhas lá embaixo, pulou do braço dele e voltou lá a ciscar, igual as galinhas. Aí o camponês, olha, eu te falei, você está perdendo tempo, né? Aí ele falou, não, eu vou te provar que ela é uma águia. Pegou ela de novo, levou ela para o alto do telhado, colocou ela lá e falou, voe, você é uma águia. Aí ela olhou para baixo, viu as galinhas lá, pulou do telhado e voltou para o galinheiro. Aí o camponês deu uma risadinha e falou assim, você vai ficar teimando, mas vai perder a aposta, né? E aí, ele continuou falando, já te falei que ela é uma galinha. E aí, o naturalista firme continuou com o propósito dele, né? Ela é uma águia e possui sempre o coração de uma águia. Vamos fazer uma última tentativa. Aí o camponês rindo falou, pode fazer quantas você quiser. E aí, no dia seguinte, os dois levantaram cedo, pegaram a águia, levaram ela para uma montanha bem alta. E aí o sol estava nascendo, né, dourado lá nos picos das montanhas. E aí o naturalista ergueu a águia para o alto e falou com firmeza para ela, águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voa. A águia olhou ao redor, ela começou a tremer, né, como se ela estivesse experimentando algo novo, mas não voou. Então, o naturalista segurou ela firme na direção do sol e, assim, para que o sol batesse nos olhos dela e ela pudesse enxergar, se encher, né, melhor dizendo, dessa claridade aí e ganhar as dimensões do vasto horizonte. Então, ela abriu as asas, ergueu como uma águia faz, soberana, e começou a voar. E ela voou muito alto, e ela ia voando cada vez mais alto. E ela nunca mais voltou, né? E aí, eu fiquei pensando, sabe? Lembrando dessa história, né? Que é uma história conhecida, ela me fez refletir, né? De qual que é a forma que a gente está usando os recursos diante das tarefas que elas nos são apresentadas, sabe? E quando você traz essa base, né, Cris, eu acho que é o principal. E aí eu fiquei pensando assim, quando o André Luiz traz para a gente, né, da conduta espírita, é para a gente também se apropriar dessa base, sabe? Nós temos uma essência divina, que nos diz que nós somos preparados para os desafios que nós enfrentamos nessa jornada, né, chamada humanidade. Nós temos recursos, a gente tem condições de
de enfrentar esses desafios, mas para isso a gente precisa reavivar o que há em nós, que nos impulsiona para o alto, né? Então, eu trouxe essa mensagem aqui, que é para a gente refletir um pouco sobre isso, né? André Luiz não está falando mais do mesmo aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, se a gente quer divulgar algo, é preciso a gente saber o que é a essência desse algo. Quanto mais a gente conhece a história, né, desse recurso que a gente está se utilizando, menos a gente vai perder tempo em ficar refazendo caminhos que já foram construídos, né? Então, isso que você traz, falando dessa base doutrinária, né? Começando aí pelo Evangelho de Jesus, porque nós somos cristãos, então a nossa base primordial é o Evangelho, e depois trazendo as obras da codificação, né? A gente vai entendendo melhor, né? Quais são os recursos que a gente tem. E aí a gente vai usar esses recursos dentro desse instrumento que a gente escolhe para fazer a divulgação, né? Seja no campo da palestra, falando aí nas tribunas, como ele já trouxe, seja fazendo a divulgação através de propagandas, na própria imprensa, agora usando, né? Ele está usando a rádio, e falar de rádio não é falar de passado, é falar de presente, né? E a gente vai entender por que disso daqui a pouquinho. Então, acho que é se apropriar disso, né, Cris? Eu acho que é importante, né, a gente ter essa consciência. Com certeza, né, Rose? E a gente ter essa base consolidada, né? E a gente vai pensar, né, na nossa responsabilidade diante, né, desse meio que atinge, né, como você falou, daqui a pouco a gente vai falar, mas que atinge tão rápido hoje tantas pessoas, né? É verdade. E é interessante, né, Cris, porque a gente ficou refletindo muito, né, antes de gravarmos esse capítulo, né, como é que a gente ia, o que a gente ia trazer de foco, né, para as nossas reflexões. E eu acho que a gente traz muito das nossas próprias necessidades, né? Porque a gente ficou pensando, será que a gente deve trazer algo mais técnico? Explicando como é que o rádio funciona, como é que são as ondas, né? Como é que elas chegam, como é que funciona cada um dos elementos técnicos, né? E interessante que a gente foi para um outro caminho, né? A gente foi para um caminho mais de trazer a consciência da própria doutrina dentro desse recurso de divulgação doutrinária, né? E cada um vai ter uma percepção ao ouvir esse capítulo ou até quando estiver lendo o livro, né? Quem estiver acompanhando aí com a gente e que tiver em mãos o livro também para acompanhar a mensagem. Isso quer dizer que a gente não tem só um caminho também, né? A gente tem várias possibilidades de trabalhar o mesmo tema. Assim como essa metáfora também, essa história da águia e da galinha, né? Vários autores, o Leonardo Boff mesmo, ele trouxe aqui uma metáfora da condição humana. Ele trabalhou essa história desse jeito, né? A gente já traz aqui como uma forma de trabalharmos os recursos que nós temos, né? Então, cada um vai adentrando naquele campo que é mais propício, né? E aí, até pensando um pouco nesse primeiro item ainda, né, que você trouxe para a gente aí, é preciso que a gente entenda que nós somos cristãos. E aí, entendendo isso, é preciso levar como proposta de trabalho na divulgação, através do rádio, a mensagem de Jesus. Muitas pessoas não sabem que o Espiritismo segue os ensinos de Jesus, né? E confundem muito, acham de forma equivocada que Allan Kardec fundou uma religião, fundou o Espiritismo, e que nós seguimos ele, Kardec, né? E não é assim. Na verdade, Kardec foi muito cuidadoso ao organizar a codificação.
e sempre deixou claro que era a doutrina dos espíritos e não de Kardec, porque os espíritos é que estavam enviando todas as orientações para que ele pudesse organizar isso tudo que ele organizou, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais da história de Kardec e da própria codificação, tem um filme que se chama Kardec, o filme. E ali está descrito todo esse processo de organização. E só para entendermos um pouquinho, né, sobre essa questão, Kardec, ele é o codificador espírita, o codificador do espiritismo. Essa expressão, ela é muito usual no movimento espírita, né? Então, quem é espírita já está bem familiarizada com ela. Mas para quem não é, às vezes fica confuso, né? Então, a gente diz aqui que é uma alusão direta a Allan Kardec, no movimento espírita, falar que ele é o codificador, né? No sentido de que ele quem codificou o espiritismo, estabelecendo assim os fundamentos da doutrina através de um conjunto de obras, que são essas obras que você trouxe, né? O Pentateuco, que você citou aí no início, que são conhecidas como obras básicas do espiritismo, e que formam o que convencionou chamar de codificação do espiritismo ou codificação espírita, né? Então, Allan Kardec, ele é o codificador espírita na acepção de que ele foi quem estruturou e publicou o conjunto basilar dessas obras basilares, né? Já que hoje a gente está falando muito de base, né? Então, é o conjunto de obras basilar, de conhecimentos e instruções que formam a doutrina espírita. Então, acho que é isso, né? A gente entender, isso é importante também, né? E quanto você fala, né, Rose, desse conjunto basilar, que são as obras básicas, né? Talvez assim, bom, vou dar um exemplo aqui que meu, né? Que quando eu entrei, né, eu vim de outra religião, quando eu cheguei ao espiritismo há muito tempo atrás, que aí eu fui fazer o primeiro curso, né? E que aí eu fiquei sabendo que era o Pentateuco, eu pensei, gente, quanto tempo eu vou levar para ler esses 5 livros, né? Mas eu vou demorar muito tempo, né? Aquela ansiedade que a gente está também, a mente da gente pensa, né? Então, aqui você estava falando, eu estava pensando, né? Como que a gente faz, né? Para a gente não ler, mas a gente absorver o conteúdo dessas obras básicas, né? Então, eu acho que a gente deve seguir sempre o exemplo de Jesus, né? Que é assim, a fala dele, né? A postura dele, né? O espírito diante de qualquer um ou diante de qualquer... Na época ele não tinha, ele usava da fala mesmo, né? Mas era único, né? Ele atingia, ele era um ponto de referência, né? A voz dele era aquela voz que curava, né? Não só fisicamente, curava até as dores da alma, acalmava, né? E assim a gente percebe, né, Rose, quantos irmãos nossos que só de ouvir a voz a gente já muda o nosso padrão vibratório, né? Então, que a gente tenha esse conhecimento, sim, é muito necessário, mas que a gente saiba também utilizar desse recurso que a gente conseguiu através da leitura, da compreensão, a gente consiga passar isso dessa forma, né? Nesse trabalho com Jesus, dessa forma, seguindo o exemplo dele aqui, que eu estou querendo dizer, né? Essa referência, né, de bondade, de gentileza, né, de empatia, de altruísmo, né? Que a gente consiga esse equilíbrio, né? Do saber e principalmente de saber colocar aquilo que já temos condições, que já aprendemos, né? É verdade, Cris. E você trouxe uma questão que é muito importante, a gente usar os recursos de cada época, né? E é interessante que, assim, né, cada um tem o seu jeito de lidar com o mundo, né? E aí aqui não vai nenhuma crítica, né? Mas para os muitos saudosistas, né? Eu digo assim que essa época que a gente está vivendo é a melhor época,
da humanidade, porque traz para a gente uma liberdade tão grande, né? Uma liberdade de poder usar muitos recursos, mas, ao mesmo tempo, é uma época que exige muito compromisso, disciplina, responsabilidade, né? Porque quanto mais recurso você tem, mais você tem que dominar esses recursos. Então, o que você disse muito bem na época de Jesus, era o mais usual, era a fala para divulgar, né, as questões. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Nós estamos aqui num recurso tecnológico, divulgando aquilo que a gente está conseguindo depreender dessa codificação, né, dessa mensagem. Mas olha o quanto que a gente precisa estudar para minimamente trazer de forma mais fidedigna possível aquilo que está ali nas obras, né, de Kardec. Por quê? Porque hoje, né, como a gente já conversou semana passada, né, no último estudo, antigamente a gente tinha um mundo muito restrito. Hoje a gente não tem mais acesso aonde vai chegar a mensagem. A gente sabe como que ela começa, mas não sabe como que ela termina. Então, isso é um convite muito grande a sermos responsáveis também, né, com esse empenho em nos capacitarmos, né? E sempre que a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa fazer bem feito. É isso que o André Luiz está falando no segundo item aqui, né? Porque na divulgação, ou no trabalho com Jesus, a gente precisa ter esse compromisso, né? Ele fala aqui de apuro, né? A gente não desprezar o apuro, ou seja, de fazer as coisas bem feitas, de forma apurada, né? Consciente. Se a gente faz isso no nosso trabalho material do dia a dia, né? Se a gente não é um bom profissional, a gente perde campo de trabalho. Por que com o trabalho com Jesus vai ser diferente? A gente vai fazer de qualquer jeito, corrido, né? Sem nos capacitarmos. Então, é preciso se capacitar, sim. E é interessante porque hoje a gente também tem muito mais onde buscar recursos para nos capacitarmos. A gente já trouxe aqui, em outros momentos, né? O site da FEB é um site muito rico de informações, e ali tem um livro que se chama Orientação da Comunicação Espírita, é um roteiro, como que eles orientam a gente para fazermos a comunicação. E ali tem um campo que é destinado ao uso da rádio. Eu vou trazer aqui um pouquinho, só para a gente entender, né? Vou ler 2 parágrafos aqui. Eles falam assim, olha, o rádio se destaca dos demais meios de comunicação de massa, por vários diferenciais. Popularmente, graças à linguagem coloquial, fácil acesso às várias faixas da população, ampla cobertura geográfica, facilidade de ser transportado e ouvido em qualquer lugar, e o seu caráter intimista, isto é, permite que apresentadores e ouvintes se interajam em clima de informalidade. Com o advento da rádio web, o rádio adquiriu nova dimensão em termos de cobertura geográfica e desdobrou a sua atuação jornalística com transmissões internacionais, ao associar o seu funcionamento à rede mundial de computadores. Redesenhou a sua capacidade como veículo de entretenimento e informação, eliminando de vez as possíveis fronteiras físicas. É oportuno comentar que em alguns estados brasileiros fronteiriços a países de língua espanhola, parte da programação radiofônica é transmitida em castelhano, em consideração ao perfil dos ouvintes estrangeiros. Em relação à rádio web, a adoção de idiomas diferentes é requisito fundamental para o sucesso da iniciativa, em função do fenômeno da globalização proporcionado pela internet. Então, é interessante, né, eles vão falando aqui da amplitude da divulgação, e hoje a gente tem
rádio, a web rádio, né, que é essa conexão da rádio com a rede mundial de divulgação, que é a internet. Então, olha como é que esse recurso é importante. E aí a gente precisa saber utilizar esse recurso, né? Porque é sabendo utilizar que essa divulgação vai chegar mais longe, vai atingir mais corações, mais ouvintes, vamos ao termo técnico aqui, né? E a mensagem de Jesus pode chegar mais longe ainda, né? E não sei se você quer comentar alguma coisa aí, Cris, só também para eu não ficar aqui, né, trazendo essa questão, porque eles vão falar também os tipos de programas que podem ser veiculados, né, na rádio. Não, só para não sair muito do tema aqui, mas só para complementar, né, a importância, né, Rose, dessa capacitação, porque olha como que vai longe, né, como atinge as pessoas. Então, que a mensagem de Jesus seja uma mensagem bem difundida, né, por aquele que está no comando, né, levando essa palavra que tanto, essa mensagem que tanto, ainda mais nos dias de hoje, que às vezes a gente passa por tantos desafios, né, tantas provas que a gente, às vezes, até acha que não vai dar conta. Então, a gente tendo esse conhecimento, essa base sólida, como que é importante, né, que através da nossa fala, e a gente pode alcançar tantas pessoas, né, tantos corações que estão, ao mesmo tempo, distante e, ao mesmo tempo, perto da gente, né? É verdade. E aí eles vão trazer, né, os tipos e opções de programas. Também fiz um resumão aqui, né, mas entra lá no site, quem tiver interesse, que ali tem todas os recursos, né, não só de radiofonia, mas inclusive dos tecnológicos mais atuais, né? Então, são várias as possibilidades de utilização desse espaço-tempo no rádio tradicional, em forma de quadros, tais como mensagens, crônicas, entrevistas, debates, notícias, reportagens, palestras, radionovelas. Essa questão das radionovelas, né, teve um tempo que ela foi muito difundida, era interessante, né, porque era a época em que novela era, né, muito difundida aqui no Brasil, né. Tem as músicas, os estudos doutrinários e outros, em forma de patrocínio de programas específicos. Dependendo do formato e duração adotados, vários quadros podem constar da mesma programação, o que enriquece o conteúdo e torna o programa mais dinâmico. Por formato, entende-se o jeito de ser, a estrutura que vai adotar para o programa, em função do perfil do público, da duração, do horário em que vai ao ar e da periodicidade. Um aspecto importante a ser observado, a ser levado em conta, é destinar uma parte do programa ao diálogo com o ouvinte, explorando, no bom sentido, uma faceta importante do rádio, que é a interatividade. Entretanto, para adotar esse quadro, a equipe do programa precisa estar muito bem preparada quanto ao aspecto doutrinário, técnico e, sobretudo, psicológico, para levar a contento a tarefa, considerando que a audiência do rádio é heterogênea, isto é, mesclada de vários públicos, com diferentes culturas e entendimentos. Então, acho que aqui é importante a gente destacar isso, né? Quando a gente se dispõe a fazer a divulgação através de um equipamento qualquer, né, de um recurso qualquer, de um instrumento qualquer, a gente precisa conhecer, mais uma vez dizendo aquilo que a gente estava dizendo no início, né, conhecer a base de funcionamento desse instrumento. Então, não dá para... É claro que aqui a gente está falando, né, Cris, eu e você não somos conhecedoras profundas, né, pelo menos vou falar da minha parte, mas eu estou falando em seu nome também, porque a gente conversou isso antes, né, a gente não é conhecedora profunda
desses equipamentos, dessas formas de divulgação. Mas, por exemplo, a gente sabe que a forma de uma mensagem ser veiculada no rádio, ela é totalmente diferente da forma como é na televisão, isso a gente já sabe, até por conta dos estudos básicos que a gente faz, né? E a gente vai vendo também que a forma de divulgar através das redes sociais é diferente, porque o público que segue cada um desses recursos é também um público diferenciado. Então, a gente precisa ficar atento com isso, né? Para não ficar nenhuma coisa cansativa, nem enfadonha, e acabar isso sendo vinculado ao movimento espírita. O espiritismo é uma coisa muito chata, olha só aquele programa que tem lá no rádio, né? Como é que ele é chato. E, às vezes, vai dizer do jeito como ele está sendo feito. Então, até nisso, a gente tem que pensar que a gente está fazendo um trabalho em nome de Jesus, então ele tem que ser bem elaborado, né? E, às vezes, e como o André Luiz vai falar aqui, né, o pensamento correto, ele sofre influência da forma errônea, porque ele é veiculado, isso pode ficar vinculado à própria doutrina, ou o próprio evangelho, né? Não, olha só, esse evangelho aqui não é coerente, não, olha que tipo de coisa que ele associa, né? A propaganda que ele faz, está falando em nome de Jesus, mas está vinculando isso a coisas que não são muito bacanas, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. E trazendo só uma questão rapidinha, antes de passar a palavra, né, Cris? Igual a gente faz aqui, as nossas divulgações, nós estamos, por exemplo, fazendo um podcast do livro Conduta Espírita, e a gente toma todo o cuidado de pedir a autorização da editora, porque a gente está lendo aqui cada um dos capítulos. Então, a gente está se apropriando de um conteúdo que não é nosso. Então, a gente tem que pedir essa autorização. E a gente só faz isso porque eles nos concederam esse direito autoral para a gente fazer isso, né? Então, a gente tem isso documentado. Então, ter esses mínimos cuidados. Então, às vezes as pessoas criam uma ilusão, né, de, é só abrir uma chamada de vídeo, abrir uma telinha e fazer a divulgação em nome de Jesus. Não, a gente tem que ter ética, agir moralmente. Foi isso que a gente iniciou falando, né? Então, acho que a gente precisa ter esse tipo de cuidado também. E eu penso assim, né, esse cuidado, ele está muito vinculado a esse respeito, né, Rose? Respeito àqueles que estão, assim, esse cuidado todo que temos que ter, é um respeito que a gente tem por aqueles que estão ali nos escutando, né? Que aqui ele bem diz, né, que os rádio-ouvintes, eles possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. Então, esse cuidado, esse respeito, a gente tem que ter por aqueles que nos ouvem, porque muitas das vezes eles professam outras crenças, né? Outras culturas. Então, a gente tem que ter isso muito, muito latente na gente, né? Respeito a essa diversidade, né? Sabendo que nós estamos num mundo, como você bem falou lá atrás, globalizado, onde a diversidade se apresenta agora de uma forma muito concreta diante de nós, né? Então, que esse cuidado aí é um cuidado com muito respeito, né? A todos ali que estão. Eu acho que essa palavra é fundamental, né? Jesus tem uma mensagem que se chama no Getsemane. A gente até trouxe ela aqui em outros capítulos, né? Mas ela é muito importante. Nessa mensagem, Jesus vai deixar ali o conceito basilar para a gente atravessar o nosso processo evolutivo aqui na Terra, que é vigiar e orar. O tempo todo a gente tem que vigiar os comportamentos, as atitudes, os pensamentos e orar para que a gente possa ser amparado, né, nesse processo pelos espíritos de luz. E aí eu vou audaciosamente, né,
não desrespeitosamente, mas audaciosamente, incluir uma outra palavra, que é essa que você trouxe, respeitar, vigiar, orar e respeitar. E aí, falando em respeitar, né, Cris, a gente lembra da passagem que está lá em João, no capítulo 13, no versículo 35, onde Jesus vai dizer assim, de forma, né, vou traduzir aqui para a nossa linguagem, né, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, ele vai dizer disso, a gente precisa, através desse amor, respeitar as crenças, as opiniões. Por isso que ele fala aqui no item, né, que é para a gente abrir. Quando a própria FEB vai construindo esse painel orientador aqui, ela vai dizendo, olha, na medida do possível, abrir os programas para a participação dos ouvintes. Por quê? Porque a gente precisa dar voz também a quem pensa diferente da gente, a quem quer trazer uma contribuição. Então, assim, aqui na nossa casa, a gente tem esse cuidado também. A nossa casa é uma casa virtual, todo o trabalho, toda atividade é feita de forma virtual, mas a gente sempre deixa no final um convite, né? Se você quiser participar, deixa a sua opinião. É claro que tudo de forma respeitosa, né? Nós não vamos aqui ficar respondendo questões que sejam apresentadas desrespeitosamente, né? Senão a gente vai criar um embate aqui conflituoso desnecessário. Mas essa questão do respeito, a gente dialogar com respeito é muito importante, né? E aí ele vai trazer, André Luiz vai trazer isso para a gente também, né? No item 4, que ele vai falar que público que a gente está querendo atingir, né? Para quem que a gente está falando? A linguagem, ela sempre deve ser apropriada a quem ouve. E sempre deve ter esse canal aberto, né? Para que as pessoas possam participar com respeito, como a gente disse, né? Mas podendo esclarecer dúvidas, contribuir de alguma forma, com opiniões diferentes, né? E aí a gente pode trazer aqui, como a gente trouxe, né? Exemplos diversos, né? A nossa própria palestra de domingo, a nossa casa tem palestras, né? Que acontecem todos os domingos, ao vivo no canal do YouTube, elas ficam lá gravadas no YouTube e no Facebook, para quem quiser ouvir depois, mas quando a gente está ao vivo, às 18 horas, todo domingo, a gente abre o chat para quem quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, conversar um pouco, trazer as suas percepções, né? E a gente abre. Voltando a dizer, sendo mensagens respeitosas, elas podem ser contrárias à nossa opinião, não tem problema nenhum. Mas é preciso que tenha esse filtro do equilíbrio e do respeito, né? E a gente falando, né, Rose, desse devido respeito, né, por aqueles, assim, que pensam, né, vamos pôr assim, diferente de nós, eu acho muito importante, porque a gente não pode nunca pôr que a nossa crença é melhor ou a nossa postura é melhor do que o outro, né? Nós estamos aqui, todos nós, como aprendizes e para evoluir, né? E aonde a gente deposita o nosso bom comportamento, né? Essa escuta que você até falou aí do nosso chat lá na palestra de domingo, assim, se interagir com o outro, né, respeitosamente, ali está Deus, né? Porque nós nunca vamos encontrar Deus em palavras preconceituosas, em crenças limitantes. Ali ele não está, né? Ele está nesse movimento de que somos todos irmãos, estamos todos aqui evoluindo e aprendendo, né? É verdade. E é importante que a gente ajuste a forma ao que é exigido, né, Cris? E entendendo qual que é a proposta que a gente está querendo abraçar também.
né? Porque cada proposta ela precisa ser orientada por estratégias, e para isso a gente precisa conhecer o recurso que está sendo utilizado ali. É muito importante que a gente tenha clareza de duas questões. Nós aqui, a gente está trazendo uma conduta espírita, por isso a gente está falando de uma conduta cristã, e os recursos onde a gente pode utilizar, ou onde a gente pode ser convidado a levar essas propostas, essas condutas, vamos dizer assim, né? E é preciso que a gente sempre se pergunte, né, qual que é a intenção da gente usar esse recurso para divulgar a doutrina espírita? Entendendo que a gente vai ter que se capacitar para utilizar esse recurso. Então, por exemplo, a gente está falando aqui na radiofonia. O que a gente precisa conhecer para abrir um canal de comunicação através do rádio? É importante a gente entender isso. Quando a gente entende a intenção, a gente pode melhorar a qualidade do trabalho, levando sempre em conta isso tudo que a gente já trouxe aqui, que é o público que está acompanhando esse trabalho. E é claro que quanto mais a gente amplia as possibilidades, mais o público vai ficando heterogêneo. Um público homogêneo é aquele que pensa igualzinho, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho espírita que atenda só aos espíritas. Então, eu vou falar só da codificação, sem muita explicação, porque todo mundo que está ali está consciente daquilo que está ouvindo. Não, eu quero que a mensagem de Jesus chegue a quem quer que seja. E aí a gente vai lembrar, né, do próprio Cristo, igual você trouxe, né? Jesus, ele usava a fala, mas Jesus também, ele tinha essa questão, né, de se apropriar do que ele tinha ali. E ele não falava para cristãos, porque o cristianismo surgiu depois da volta de Jesus para o plano espiritual, né? Até então, quando Jesus esteve com a gente, não existia essa terminologia de cristianismo, né? Isso surgiu depois. Então, Jesus não falava para cristãos, ele falava para quem queria ouvir. Então, não é à toa que ele falava, né? Quem tiver ouvidos, que ouça. Então, assim, ele falava para todos que queriam ouvir, mas ele usava uma linguagem apropriada em cada lugar que ele estava. Então, por exemplo, se ele ia nos templos falar para aqueles doutores da lei, ele tinha uma linguagem apropriada para aquele lugar. Se ele ia falar para o povo que estava ali acompanhando, aquelas pessoas que estavam com fome, com sede de conhecerem algo diferente, ele usava aquela linguagem apropriada ali para aquele momento, né? Então, eu acho que é isso, é ir se capacitando dos recursos que esse instrumento disponibiliza. E aí eu volto a dizer aquilo que a gente falava antes, né? E eu acho que André Luiz traz isso aqui também, no item 6, né? Quando ele vai falar, né? Declarar a qualidade doutrinária das programações. É preciso que a gente passe uma mensagem clara. De que a gente está falando? Para que ninguém se sinta ali iludido, né? Eu vim aqui achando que ia ser um entretenimento, que ia falar de uma coisa, e aí vem querer falar do evangelho para a gente, como se a gente estivesse arrumando um jeitinho ali de, vou usar um termo aqui meio forte, né? De querer enfiar Jesus goela abaixo, não tinha um negócio desse, nem sei se essa expressão é muito apropriada aqui, né, mas não está vindo outra, né, mas a gente ser claro, né, olha, a gente vai começar um programa de rádio, mas ele se propõe, sim, a falar do evangelho também, né, então é importante a gente trazer essa mensagem de forma clara
e buscar conhecimento desses recursos que estão disponíveis aí, né? Eu concordo, sabe? Eu acho que a nossa fala, ela tem que ser simples. Simples no sentido de que todos compreendam, né, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus. Mas ela também tem que ser, assim, bem elucidativa para que possa ser aplicada, não fique só nos ouvidos, né, Rose? A gente tem que usar aquele tom, né, que chega ao coração, dizendo, ó, aqui é o caminho, né? Esse poder da fala ali, né, que alcance qualquer dúvida, né? E que essa mensagem, ela é uma linguagem universal, porque a mensagem de Jesus é o amor, né? E que a gente consiga passar isso através dessa forma simples, mas com essa potência, com essa força, né? É verdade. E na época... Desculpa, Cris, pode falar. Eu ia dizer que essa força vem justamente dessa base do conhecimento, né? Porque quem fala o que conhece, ele coloca ali na sua fala uma energia diferente. Porque quando a gente sai falando aí aos quatro ventos, a gente não convence nem a gente mesmo, né? Que dirá o outro, né? Mas que quem fala naquilo que acredita, que sente, que vive, a gente convence a todos, né? Convence no sentido de compartilhar a boa nova, né? É verdade. E é interessante, né? Porque parece que o André Luiz, ele vem trazendo isso mesmo. Olha, usa os recursos, e aí ele fala até aqui do rádio, né? Desse recurso potente, para a época que o livro foi escrito, era o recurso mais potente, né? Porque o rádio, ele atingia muita gente, atingia um público muito mais variado, às vezes, do que a própria televisão, né? Até muito tempo depois isso era uma realidade, né? A televisão só foi ser o veículo de massa muito tempo depois, e eu acho que até hoje o rádio ainda é um recurso potente, né? Porque ele chega o rádio vai chegar naqueles lugares onde a tecnologia ainda não chega até hoje. Onde não tem luz, né, Rose? Você põe a pilha ali. Exatamente, né? Onde não tem luz, onde não tem internet, tem o rádio, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ampliar o nosso olhar para isso. Às vezes a gente fica fechado no nosso mundo, né? E o nosso mundo é o da tecnologia, isso está tranquilo para a gente, mas é interessante, né? Como é que é a sutileza do espírito, né? Quando ele traz isso para a gente, para falar, olha, não vai abandonando todos os recursos, não, porque às vezes recursos novos demoram para chegar em alguns lugares, né? E a mensagem de Jesus não pode ficar esperando esses recursos chegarem, né? Para que ela seja divulgada. Então, vai usando os recursos novos, mas mantém os velhos também, os anteriores, né? Melhor dizendo. E eu achei assim, ele fala aqui, né? Até a gente já caminhando um pouco para esse último item que ele vai trazendo, né? É usar esses recursos de forma que eles possam criar eco em ambientes, né? Que se tornem propícios para esses ecos serem criados, né? E esses ecos só vão ser criados se a gente fizer uso de forma apropriada dos instrumentos que a gente tiver, né? Eu queria trazer aqui muito rápido, né, para até te passar a palavra aí, para ver o que você quer, né, trazer de contribuição sobre isso também. A gente tem a história de Eurípides Barçanufo, é muito interessante. Vale a pena ler essa biografia, quem, né, gostar de biografias aí. Eurípides Barçanufo, ele é um trabalhador do movimento espírita, assim, dos mais preciosos que nós, né, tivemos aqui.
E quando ele viveu na cidadezinha que ainda é muito pequena, mas na época dele era menor ainda, né, que foi Sacramento. E aí ele fundou um colégio em Sacramento, e aí quando ele se tornou espírita, ele acabou perdendo muitos alunos e vivendo uma dificuldade muito grande. Um dia ele estava muito triste, e aí ele falou, poxa, eu vou fechar o colégio. E aí Maria chega para ele, o diálogo é lindo, né? Maria chega para ele e orienta ele o que ele deveria fazer. Eu não vou contar aqui tudo, não, porque eu quero deixar esse desejo aí de que cada um possa buscar essa história, né? É muito bonita a história de Eurípides Barçanufo. Resumindo, né? Ela orienta ele e fala assim, olha, fala com ele para não fechar, fala o que ele tinha que fazer e fala com ele, você vai instituir a oração no colégio. E ele começou a fazer o culto, né? O que a gente conhece que é o culto do Evangelho no Lar, ele fez isso no colégio Eurípides colégio Allan Kardec, desculpa. E aí, o que acontecia? Todos da cidade ouviam. Como é que ele fez? Ele divulgou no megafone? Não. A espiritualidade ampliou essa comunicação através dos recursos que eles disponibilizam no mundo espiritual. E aí todo mundo da cidade ouvia esse momento da prece, que era 9 horas da manhã, no colégio Allan Kardec. E aí, quem era novo chegava lá e falava, o que é isso? Aí, quem já era mais antigo falava, calma, é o senhor Eurípides, é o professor Eurípides fazendo a prece. E aí, ele conseguiu transformar aquele lugar num ponto de luz da espiritualidade. O que eu estou dizendo com essa história? Que esse eco, ele só vai encontrar recursos em ambientes propícios para a sua divulgação. E a espiritualidade, ela só fez isso de ampliar essa voz dele para chegar em muitos lugares ali, porque o trabalho dele era sério, porque ele se dedicou a entender como é que ele ia trabalhar a sua própria mediunidade, a como que ele ia fazer essa divulgação do evangelho de forma plena, né? Então, eu queria trazer essa história dele, porque, primeiro, que me comove muito, né? Não é sem motivo que a nossa mocidade se chama Eurípides Barçanufo, que a gente contou essa história para os nossos jovens e eles acolheram o nome, né? E segundo, porque é um exemplo que a gente precisa compreender, né? Rose, eu fiquei pensando muito, sabe, quanto o André Luiz, lá no último parágrafo, ele nos fala assim, quem sente o que diz, vive o que pensa. E você resumiu muito nessa sua fala aí do Eurípides, né? Ele sentia e ele dizia, ele vivia o que pensava, né? Então, eu pensei também muito trazendo para nós, né, no nosso trabalho da divulgação da doutrina, diante dos meios de comunicação, como a gente vem fazendo a cada capítulo, né? Da nossa responsabilidade diante desses meios de comunicação de massa, né? Difundindo a mensagem de Jesus. Então, eu acho que todos nós que já temos um conhecimento espírita, mesmo que seja pequeno, nós temos uma condição de colaborar para um mundo novo, né? Como? Eu acho que, primeiramente, essa construção, né, essa base que a gente começou o nosso capítulo falando, né, ela deve começar dentro de nós, né, tornando o homem novo, vamos dizer assim. Não mais só pela fala, mas eu acho que pelas atitudes, né, pelos exemplos, né? Foi o que Jesus veio nos ensinar. Ele exemplificava aquilo que ele falava, né? E assim nós criaremos, onde a gente estiver, esse ambiente de luz, né? Facilitando esse trabalho com o mestre. Assim, nós teremos a fala e o pensamento ecologicamente corretos, em equilíbrio, né? Sendo, aí nós vamos nos transformar nesse agente de mudança para o bem.
de uma sociedade, do coletivo, né? Nunca com violência e nem com mentiras, né? Mas com uma verdade, né? Com uma vivência na verdade, né? E ainda eu penso, sabe, que os nossos exemplos são as nossas obras. E eu queria encerrar minha fala trazendo, né, só para reforçar, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, que a gente tenha assim, muita responsabilidade diante das nossas obras, né? Elas nunca são pequenas, né? Aos olhos do Pai, Ele sabe do nosso esforço e da nossa dificuldade ainda, né? Então, pode ter certeza, eu estar aqui falando para vocês, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu quero deixar essa marca, essa obra. E Jesus está com a gente aqui, é isso. Todos nós somos capazes disso. Nossa, Cris, e com essa sua fala maravilhosa, né, com essa mensagem aí, nós encerramos então mais um programa Conduta Espírita e dessa semana na radiofonia. E é só para deixar aqui registrado, né, no dia 19 de agosto de 1936, foi pela Rádio Cultura de Araraquara, no interior de São Paulo, Caibar Schutel iniciou o primeiro programa radiofônico espírita no país. Então, a nossa gratidão a esses precursores também, né, que foram desbravadores aí nesse campo da obra, né, que a gente precisa construir essa obra e ela começa sempre com esses desbravadores, a nossa gratidão imensa. Muito obrigada, Cris, pela sua partilha dessa semana e até na próxima terça. Eu que agradeço sempre, Rose. Um abraço a todos.